Nós vamos fazer um estudo, nesse momento, do cálculo do IDEB. Algumas escolas nos pediram para que explicássemos como que é feito esse cálculo do IDEB. Nós sabemos que é importante o estudo do boletim, de todos os níveis de proficiência, entender de fato qual é a necessidade específica da escola. Mas, como foi pedido, nós vamos apresentar como calcula os dados, né, do IDEB, como faz o cálculo do IDEB. Então, vamos entender o cálculo da nossa escola X. Então, nós temos a fórmula do IDEB, que é dado pela proficiência, né, identificado pela letra N, onde é a média de proficiência em língua portuguesa e matemática, que vai ser padronizada para um indicador entre 0 e 10. E também temos o P, que é a aprovação, que é um indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino. Precisamos primeiro encontrar a nota padronizada de língua portuguesa e de matemática. Mas como que a gente faz esse cálculo de nota padronizada? Então, nós vamos recorrer a uma tabela, né? Essa tabela que a gente está apresentando aqui, a tabela 2, que mostra os limites superiores e inferiores das proficiências, é uma tabela que é apresentada na nota técnica do IDEB. Então, o que nós precisamos para fazer esse cálculo da nota padronizada? Nós vamos pegar os dados da escola. Então, nós vamos olhar a nota de língua portuguesa da escola no ano de 2019 e também a nota de matemática no exame de 2019. E vamos usar essa tabela para fazer os cálculos. Calculando a nota padronizada de matemática, nós usamos a nota de matemática no ano de 2019, da nossa escola de estudo, 251,13, menos o limite inferior da média de proficiência de matemática no SAEB do 1997. Esse valor a gente busca naquela tabela. Então, vamos mostrar a tabela novamente. Então, quem é esse valor limite inferior? Nossa tabela está como 8ª série, mas é o 9º ano. Esse aqui é o limite inferior. Então, nós fazemos resultados da escola menos o limite inferior. Isso dividido pelo limite superior, que está aqui também na tabela, menos o limite inferior, aqui em vermelho localizado para vocês. Depois de fazer esse cálculo, a gente multiplica por 10, para que a nossa nota padronizada esteja entre 0 e 10. Então, fazendo o cálculo, subtraímos aqui os valores do numerador e do denominador, encontramos esse resultado, orientamos que vocês usem de 8 casas decimais para mais, para que o resultado fique bem próximo do que vocês encontram no boletim. E aí nós temos aqui, fazendo os cálculos, que a nota padronizada da escola é a 5,03, né? Se a gente olhar no boletim, a gente consegue encontrar esse resultado. Fazendo o mesmo processo para encontrar a nota padronizada de língua portuguesa, então nós pegamos lá a nota da escola no exame em 2019, da nossa escola em estudo, 246,96, tiramos também o limite inferior da média de proficiência, olhamos aqui na coluna de língua portuguesa, limite inferior de língua portuguesa também é 100. No denominador, nós temos o limite superior da média de proficiência, aqui em língua portuguesa, o 400, menos o limite inferior. Todo esse cálculo, após ser resolvido, também multiplicado por 10, para deixar a nota padronizada entre 0 e 10. E aí nós obtemos esse resultado aqui para a nota padronizada de língua portuguesa. Mas voltando na fórmula do cálculo do IDEB, nós estamos falando aqui da proficiência, nós vamos fazer o cálculo do N. E N é a média da proficiência em língua portuguesa e matemática. Então, o que nós precisamos? Nós vamos pegar a nossa nota padronizada em matemática, mais a nota padronizada em língua portuguesa e vamos calcular a média dessas notas. E aí nós obtemos aqui, após os cálculos, 4,97, que se vocês olharem é exatamente o valor que encontramos no boletim da escola, 4,97. A etapa desse cálculo está relacionado ao P, que é o indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino. Então, vamos entender um pouquinho. Essa fórmula que nós estamos apresentando, ela está na nota informativa. Nós colocamos aqui os endereços, caso vocês queiram estar estudando um pouco mais.
Então, nós vamos fazer o cálculo entendendo que o P para nós aqui é a taxa de aprovação em cada ano ou série dos anos finais, dividido por 100. O R para nós é o ano ou a série dos anos finais do ensino fundamental, no caso nosso, do 6º até o 9º. E o N, ele é o número de anos ou séries nos anos finais do ensino fundamental relacionados a essa taxa de aprovação. Então, fazendo os cálculos, o que a gente precisa observar? Então, lá no nosso boletim, nós temos aqui os dados da taxa de aprovação do ano de 2019. E nós temos esses valores referentes a essas taxas relacionadas ao 6º, ao 7º, ao 8º e ao 9º ano. Então, é importante entender o que essas taxas oferecem para a gente de informação. Pensando aqui nos nossos alunos do 6º ano, eu faço uma interpretação de que a cada 100 alunos, 98,9 foram aprovados. E assim eu vou pensando para o 7º, para o 8º e para o 9º. Então, seguindo a fórmula que está na nota técnica, nós vamos fazer a soma, né, dessas taxas de aprovação, só que o cálculo é feito com os números na forma decimal. Então, nós vamos fazer essa transformação. Então, aqui no nosso caso, o nosso 100% transformado e a nossa porcentagem aqui do 6º ano também transformada em número decimal. Nós fazemos a soma de todas as taxas desde o 6º ano até o 9º ano. Se observarmos agora, nós temos o seguinte, que é o nosso total dividido pela taxa de aprovação do 6º ano. Tá aqui, taxa do 6º ano transformada. Total também dividido pela taxa de aprovação do 7º ano, também já na sua forma decimal. Total dividido pela taxa de aprovação do 8º, daqui. E o total dividido pela taxa de aprovação do 9º ano. Fazemos as divisões e fazemos a soma dos resultados. Nós encontramos aqui o resultado 4,1123, aproximadamente. Continuando, nós vamos pegar esse resultado aqui da soma que nós fizemos das taxas de aprovações e vamos dividir por 4, porque nossa análise envolve 4 anos desse percurso. Nós temos que considerar, então, o 6º, 7º, 8º e o 9º. Então, fazendo a divisão por 4, nós encontramos o resultado 1,0281. E continuando, esse resultado encontrado é a média da taxa das aprovações. Então, nós vamos analisar do meu todo quanto essa média nos representa. E aí nós obtemos, por essa divisão, né, do todo pela média das taxas, o 0,97, que é o resultado que a gente encontra aqui no boletim, né, de 97% de taxa de aprovação. Mas continuando, para que a gente consiga encontrar o IDEB da escola, nós precisamos fazer a multiplicação do N, da proficiência, da média da proficiência que nós encontramos, pela aprovação, né, pelo P que nós acabamos de fazer o cálculo. Então, pelos nossos cálculos, a nossa média de proficiência foi 4,97, que ao multiplicarmos por 0,97, que acabamos de calcular, nós temos 4,8, que é exatamente o IDEB da escola no ano de 2019.